Olá, sexto ano! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Ambiente Global Conectado, destacando inicialmente o tema Ambiente e Sustentabilidade. Iniciaremos então com o seguinte questionamento: por que alguns países rejeitam os acordos internacionais? Nós vimos que os países que precisam se unir para baixar aí a emissão de carbono têm como entrave os prejuízos econômicos que podem sofrer. Esses prejuízos econômicos, eles se darão em um curto espaço de tempo, a partir do momento que esses países começarem a colocar em prática as estratégias que vão diminuir a emissão de carbono. Então, o prejuízo vem num curto espaço de tempo e a recuperação da economia, ela só vai ocorrer em um tempo distante, ou seja, no futuro. Mas quando nós paramos para pensar nesse desenvolvimento sustentável, nós devemos compreender que isso não é uma opção para os países. Isto é uma necessidade. Por quê? Porque um agravamento ambiental, ele vai atingir não um único país, mas todos os países. Então, vem a necessidade de um consenso e vem a necessidade de um desafio para todas as nações. Desde a Rio 92, já vem se falando nessa sustentabilidade. Por quê? Porque é uma maneira de se garantir que as futuras gerações também terão o acesso, terão como continuar utilizando os recursos renováveis e tantas outras fontes de matéria-prima e recursos que são necessários para as sociedades humanas. Outra coisa que vamos destacar aqui sobre os problemas ambientais internacionais. Vamos então começar pensando na globalização. A globalização, ela pode ser abordada a partir de diferentes aspectos. Mas aqui nós iremos destacar dois, que é o aumento das trocas comerciais entre os países e o aumento do consumo e da produção de bens industriais em escala mundial. Toda essa necessidade de consumo, todo esse crescimento populacional e essa necessidade de consumo que cresce também de uma forma bastante acelerada, leva os diversos países a elevar, a acelerar a sua produção. E, para produzir, acelera também a extração de matéria-prima, acelera o uso da energia e de outros recursos naturais. E esse aumento é um dos principais problemas ambientais a nível internacional. E a partir do momento que esses problemas se agravam, entra aí a necessidade de determinadas intervenções. Nós vamos falar agora sobre graves questões ambientais que afetam não só o meio ambiente, mas afetam e trazem enormes prejuízos para
pessoas. Vamos falar sobre a poluição atmosférica, vazamentos de petróleo e vazamentos de material radioativo. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica ou poluição do ar é um dos problemas que podem desencadear impactos ambientais em escala internacional. A emissão de gases poluentes pode causar diversos danos, como o comprometimento da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa, além da chuva ácida. O que vem a ser a chuva ácida? A chuva ácida é um fenômeno que ocorre entre o encontro dos gases emitidos por indústrias e por usinas termoelétricas com o vapor de água das nuvens. Esse contato provoca uma reação química que faz com que a chuva se torne mais ácida. Vazamentos de petróleo. Inúmeros acidentes com vazamento de petróleo nos oceanos causaram graves problemas ambientais. Porém, o maior vazamento de petróleo até hoje não foi acidental. Muito pelo contrário, ele foi intencional. Isso aconteceu durante a Guerra do Golfo, iniciada em agosto de 1990, após a invasão do Kuwait pelo Iraque. Em janeiro do ano seguinte, vários países liderados pelos Estados Unidos invadiram o Iraque para libertar o Kuwait. Quando estavam se retirando, soldados iraquianos, de propósito, abriram as válvulas dos poços de petróleo do Kuwait, causando um enorme vazamento de óleo. Mais de 1.360.000 toneladas de petróleo vazaram, provocando um grande desastre ambiental. Vazamentos de material radioativo. Os vazamentos de material radioativo são vistos como os mais temíveis por seus efeitos, que são duradouros e afetam diretamente a humanidade, causando desde doenças graves até a morte. Alguns dos graves problemas ambientais causados por esses acidentes, ou melhor, os maiores e mais frequentes problemas ambientais desse nível, se devem a acidentes em usinas nucleares ou simplesmente pela falta de cuidado com materiais radioativos que são descartados de maneira inapropriada. Foi o que ocorreu no Brasil, na cidade de Goiânia, em 1987. Um equipamento de radioterapia foi descartado de maneira inadequada em uma antiga clínica abandonada. 2 catadores de resíduos recicláveis o encontraram, venderam para o proprietário de um ferro velho, que ao abrir,
encontrou 19 gramas de pó branco que brilhava intensamente no escuro. E esse pó despertou a curiosidade e o interesse das pessoas. Mas ninguém sabia que se tratava do Césio 137, altamente radioativo. E esse dono do ferro velho acabou expondo o material a funcionários, amigos, familiares. Nos dias seguintes, centenas de pessoas começaram a apresentar diferentes sintomas e foram buscar socorro nos hospitais da região. Levou algum tempo para que fosse identificada a contaminação radioativa. Houve pelo menos 4 vítimas fatais, mas existem estimativas de que dezenas foram o número de mortes que de alguma forma estão relacionadas ao acidente. Os casos de acidentes em usinas nucleares mais famosos são o de Middleton, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1979, o de Chernobyl, em porção do território da antiga União Soviética, que hoje esse território pertence à Ucrânia, em 1986, e o de Fukushima, no Japão, em 2011. O acidente ocorrido em Chernobyl, causado pela explosão de um reator nuclear, lançou dezenas de toneladas de material radioativo no ar, que foram levadas pelo vento a diferentes países. O governo soviético não divulgou dados sobre o acidente na época, o que preocupou ainda mais os países vizinhos, que foram afetados pela nuvem de radiação. Ainda hoje existe uma zona de restrição de cerca de 15 quilômetros em torno da usina. Uma cidade a 4 quilômetros do local onde o acidente ocorreu foi totalmente evacuada.